Nós já falamos algumas vezes sobre a Dacon aqui na garagem e sobre o Passat Dacon, especialmente o 180 Targa, uma versão bastante exclusiva e também rara de ser vista. Hoje eu vou falar de outro Dacon, o 180D, baseado no Passat, foi o mais vendido entre as versões exclusivas e ele tinha duas particularidades, o estilo e também custava bastante caro, era um carro exclusivo para quem tinha bom gosto e bastante dinheiro na conta. Muito bem, pessoal, e hoje falaremos, como vocês viram na cabeça do vídeo, de Dacon, né? A Dacon é algo fascinante. Desde que eu morava no interior de São Paulo, eu vejo revista de carro e tal, e eu leio sobre a Dacon, vejo história sobre a Dacon. Realmente eu acho fantástico o que eles fizeram, e principalmente levando em consideração que na década de 80 as importações eram fechadas, né? Então não tínhamos opções como hoje, que você vai na Porsche, vai na Lamborghini, enfim, e pode comprar algo diferente, pode comprar o que é diferente ou algo importado e tal. A Dacon realmente ela criou uma ideia muito própria de customização, além da equipe Dacon, que merece aí um capítulo à parte, né, para falar, automobilismo, os Carmanguia com motor de Porsche, enfim. Esse setor de customização da Dacon é notável, eu acho ele sensacional. E esse azul marinho, a gente andou num 180T, né, o 180 Targa, e houve uma mudança de denominação. Aquele lá foi o começo, né, do Passat Dacon, 7980. Esse aqui já é um 83. Eles mudaram o nome para dar uma ideia de uma modernizada, enfim, né? Mesmo porque os outros carros da Dacon também tinham nomes aí identificados por números, né, melhor dizendo. Bom, esse carro, essa modificação foi feita com base num Passat 83. Então nós temos aqui esse detalhe da frente, né, com os quatro faróis, na verdade tem essa moldura, né, que dá essa impressão. Detalhe aqui do body kit, ele não tem mais aquelas polainas. Vale lembrar que a Sulan, que foi fundada em 74, ela montava um Passat bastante parecido. É engraçado, né? O pessoal na época fazia essas coisas, né? Mas esse carro tá muito legal, porque ele tá bem original. E assim, a cor azul eu acho fantástica. Esse azul marinho é simplesmente sensacional. Rodas Jolly no estilo Funny Dial, né, que é no estilo da época de customização, 13 polegadas, também é outra coisa interessante, né, porque hoje em dia tem roda 17, 18 e as caixas de roda cresceram. Na década de 80 uma roda 13 já dava uma 14, então mais ainda. Falando em termos de design, o 180D ele passava por um trabalho que não é fibra, né, isso que é interessante, o trabalho da carroceria era em Santana de Parnaíba, a fábrica da Dacon de modificações. E o 180D, o carro custava aproximadamente 500 mil cruzeiros, era aí a opção, foi a opção mais vendida, a opção preferida. Nós andamos no Targa, eu falei das características dele, mas esse aqui ele trazia, digamos, uma customização menos radical, digamos. Detalhe aqui da traseira, como os carros da década de 80 fora de série, usavam aí lanterna de Brasília, de outras marcas, né? E esse carro tem um negócio legal na tampa, olha que bacana. Eles inseriram aqui um aerofólio que ficou bem bonito. E aqui o detalhe da Dacon 821. Como eu falei, houve uma mudança aí de grafia, né? Antes ele era 180, depois mudou com essa designação. E agora os acabamentos da Dacon é que são legais. Olha o detalhe aqui da porta e dos bancos de couro, revestidos em couro mesmo. Dá uma olhada no banco traseiro. Cara, eu como gosto de Passat, realmente achei isso fantástica, essa oportunidade de andar nesse carro.
e conhecer esse carro, né? Agora só falta um Dacon para a gente mostrar, que é o 180S, né? Aquele que tinha aquela bolha atrás. Mas olha o detalhe aqui no painel. Esse volante do Passat TS foi usado no primeiro Gol GT também. Eu acho sensacional, te dá uma animação para dirigir diferente, né? Outros detalhes, rádio São Francisco. Aqui nós temos os marcadores, né? Voltímetro, vacuômetro para manter o motorista informado. E aqui a transmissão. Detalhe aqui, ó, ar-condicionado também, outra customização. Na verdade o carro custava 2 Passat e ainda podia ser mais customizado ainda, de acordo com o gosto e com o bolso do proprietário. Vou mandar agora para contar essas impressões e falar das impressões ao volante. Muito bem, pessoal, e hoje falando de Dacon 180D, ó, tá faltando um só para completar nossa trilogia clássicas, como eu acabei de falar. E a Dacon realmente é uma marca apaixonante. Eu acho que quando a gente fala de história dos anos 80 e fala de carro e de bom gosto, sem dúvida nenhuma que a gente tem que citar a Dacon, que é uma das maiores referências, né, no assunto. E realmente eu acho que a Dacon, ela tem um lugar na história por uma série de fatores, né? E eles juntaram duas coisas que eu acho sensacionais, né? Passat e uma customização de bom gosto. O 180 Targa é um carro diferente, né, que a gente fez matéria. E na verdade ele era até um carro, enfim, na época, claro, ele era um carro bastante exótico. Até tem um filme que aparece o 180 Targa. Mas sem dúvida dá para imaginar que ele é um carro, já era um carro bem diferente, mesmo naquela época quando ele era novo. A Dacon especializou em fazer vários tipos de customização, de preparação. Então eles tinham kits, carburação, kits de veneno mesmo, né, de preparação dos carros. A empresa já ficou conhecida por conta disso. E esses Dacon customizados, essa história começou na década de 70. E falando dos mais modernos, por assim dizer, lá em 79 saiu essa linha, o 180D, 180T e 180S, que eram carros diferenciados, baseados já naquela modificação do Passat, naquela restilização do Passat, que passou a utilizar os faróis quadrados. O que é bem legal desses carros é que eles são carros que trazem um trabalho feito na própria carroceria. Eles não são, por exemplo, fibra de vidro, né? Então a traseira não era substituída por fibra de vidro, não. Eles faziam em Santana de Parnaíba, na fábrica da Dacon, essas modificações com muita qualidade e muito critério também para a época. Uma coisa que eu achei bacana desse carro, aliás da Dacon também, era justamente a opção de customizar o carro da forma que você quisesse. Então, eu comentei há pouco, né? Ele custava em média 500 mil cruzeiros, mas isso assim, ele custava mais do que 2 Passat, porque daí você podia, o comprador podia fazer uma customização bastante ampla, que incluía muita coisa, incluía
A parte de carburação, você podia botar uns Weber 40, o interior podia ter banco de couro de maneiras diferentes, tipo de pneu, tipo de roda, ou seja, a Dacon parecia um videogame daqueles onde você vai customizando o carro todo. E se a gente for pensar nisso, na década de 80 era algo realmente sensacional, né? Uma das coisas mais interessantes que eu acho é justamente quando a gente fala das opções interior e opções de mecânica. Então você tem exemplares que recebiam uma dupla de Weber 40, um comando mais bravo. Isso tudo, como a gente sabe, acabava aí, digamos, fazendo diferença, né? Falando de anos 80. E claro, né, falar de Passat é falar de prazer ao volante. Passat é um dos carros mais legais que todos os Passat que eu andei até hoje, eles têm essa coisa em comum, né? Talvez por eu ter crescido andando em Passat, eu acho que isso me marcou também positivamente. Então quando eu fazer matéria com Passat, gravar matéria com Passat, eu sempre gosto bastante, porque é um carro que me traz lembranças, é um carro que eu curto muito de guiar. São carros bons de guiar, vale a pena se tiver a oportunidade de guiar um Passat, porque ele é um carro alemão, digamos, para poder adaptado para andar no Brasil. Então ele é um carro que sempre foi reconhecido pela durabilidade, pelo estilo, por ser algo muito resistente também e bem acertado para andar aqui. Esse acho que é uma das coisas mais legais e mais importantes. Fechando, esse é um Dacon 83. Nessa época a Dacon mudou, né? De 180D, S e 180T, eles mudaram a designação. Então o 180D, por exemplo, se tornou um 821. Enfim, uma mudança pequena, mas vocês lembram que tinha o Anísio Campos a ideia do 828. Então é algo que conversa com o que a Dacon fazia na época. E essa cor eu acho interessante, que eu me lembro na infância, morando em Araraquara. Lá tem a Cutrale, né, uma empresa de suco de laranja. E eles tinham na época carros na cor azul. Eles tinham um Passat Dacon azul, idêntico a esse. Quem for de Araraquara e lembrar disso, pode comentar aí. Obrigado, pessoal, pela audiência. Já vou me despedindo, dar mais uma voltinha aqui no Passat. A gente se vê na próxima. Grande abraço.